Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, o curso de Matemática Discreta, curso de Fundamentos da Matemática, né? Vamos dar então continuidade ao nosso estudo sobre relações que nós iniciamos na aula anterior. Na aula de hoje aula anterior nós definimos então o que vem a ser uma relação, né? Nada mais é do que um subconjunto de um produto cartesiano, então qualquer subconjunto de um produto cartesiano é uma relação. E nesse vídeo de agora, nós vamos definir então o que vem a ser o domínio e a imagem de relações. Aí você olha para esse título aí desse nosso vídeo, você fala assim, putz, mas domínio e imagem, isso tem a ver com funções, né? No cálculo, por exemplo, o professor me dá lá uma equação, f de x igual a não sei quanto lá, em geral frações, né? Em geral uma fração, e ele pergunta para mim qual que é o domínio e qual que é a imagem daquela função, né? E aqui você está falando em domínio e imagem de relações, que negócio é esse, né? E aí, se você for pensar um pouco, você vai perceber o seguinte, né? Que tem que haver uma conexão entre relações e funções, né? Provavelmente há uma ligação entre elas, né? Há uma relação entre relações e funções, tá? E no futuro nós vamos ver, então, também o que vem a ser uma função. E nós vamos definir função utilizando elementos de relações, tá certo? E quando nós formos falar lá, então, sobre funções, nós vamos voltar a falar, então, sobre domínio e imagens, no caso de funções. Só adiantando para vocês, vocês já devem saber, né, que toda função é um tipo especial de relações, tá certo? Então, nesse vídeo de agora, nós vamos falar em domínio e imagem de relações. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre relações inversas, tá? E no terceiro vídeo, que é para encerrar essa aula, nós vamos falar também sobre composição de relações. Então, você vai ter aqui certos conceitos que você já utiliza lá no cálculo quando você estuda funções reais, tá certo? Domínio, imagem, contradomínio, inversa e composição. Todos esses elementos que eu acabei de citar aqui para vocês, você já está habituado com eles, só que lá no contexto de funções, provavelmente lá no curso de cálculo. Beleza? Bom, nós vamos dar início então a esse vídeo, vamos dar início então às definições, ao estudo que nós estamos propondo. E você já vai começar a perceber aqui que a ligação entre os conceitos que nós vamos definir aqui e os conceitos que seu professor definiu lá, o professor de cálculo, quando ele estudou funções com você. Beleza? Então, objetivos do vídeo, né? Definir domínio de uma relação, definir imagem e apresentar alguns exemplos. Né? Então, vamos começar com o conceito de domínio de uma relação. Né? Então, seja F uma relação de A em B, o que vai ser para nós do domínio de R? O domínio de F é o conjunto de todos os elementos que estão em A, todos os elementos X pertencentes a A, que estão relacionados com algum elemento de B. Tá? Então, você tem lá a sua relação, seja ela qual for. Aí você começa a perguntar o seguinte, né? Quais são os elementos de A que estão relacionados com algum elemento de B? Essa é a pergunta que você se faz. Aqueles elementos aqueles elementos de A, do conjunto A, que estão relacionados com algum elemento de B, esses elementos você chama de domínio da sua relação. A notação é essa daqui, observe que é a mesma notação que se usa lá para funções, né? Só que aqui é a letra R maiúscula, em geral lá é a letra F minúscula, G, H, etc. Né? Mas a notação é a mesma, é DOME, né? DOME de R, tá certo? Então, o domínio de F, você pode escrever assim, né? Você pode escrever em termos de símbolos matemáticos, né? Então, são todos os x pertencentes a A, tais que existe y em B com x relacionado com y. Ou, se você preferir, são todos os x pertencentes a A que estão relacionados com algum elemento y de B. É claro que isso é para uma relação de A em B, tá? Isso é uma relação de A em B. E aí você pode perceber o seguinte, ó. Se a relação é de A em B, o domínio são elementos que pertencem ao conjunto A. Então, o domínio de uma relação está contida no conjunto A. Se você tem uma relação de um conjunto X num conjunto Y, então o domínio é um subconjunto do conjunto X, tá certo? E se você tem uma relação, sei lá,
C para D, o domínio é um subconjunto do conjunto C, tá? Tudo bem? Então, superaram isso. São elementos, no domínio, são elementos de A. Se a relação for de A em B. O que vem a ser, então, a imagem? Bom, a imagem, dada de novo uma relação de A em B, a imagem da relação é o conjunto dos elementos Y pertencentes ao conjunto B, né? Domínio eram elementos que pertenciam ao conjunto A. Imagens são os elementos que pertencem ao conjunto B que estão relacionados com algum X pertencente a A. A notação é a mesma de função, é a tal da IM, né? Só que aqui vai ser IM de R, lá no cálculo é IM de F, IM de G e assim por diante, tá? A anotação é a mesma. Em símbolos, a imagem de R são todos aqueles elementos que pertencem a B, são todos os elementos de B, tais que existe X pertencente a A, satisfazendo a relação X está relacionado com Y. Ou, se você preferir, você pode escrever assim, que a imagem de R são todos aqueles elementos de B, são os Y pertencentes a B, que estão relacionados com algum elemento X pertencente a A. Observe o seguinte, como a relação ela é de A em B, então essa relação é um subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B, né? Então, assim como o domínio está contido no conjunto A, o conjunto da esquerda do seu contradomínio, a imagem é um subconjunto do conjunto B, que está no lado direito do seu produto cartesiano A cartesiano B. Certo? Essa é, então, a próxima observação, né? O domínio, dado uma relação de A em B, né? Ou seja, é um subconjunto de A cartesiano B, o domínio de R está contido em A imagem da relação, o domínio da relação está contido em A imagem da relação está contido em B, é um subconjunto de B. Tá? Na grande maioria das vezes, não quer dizer sempre, mas na maioria das vezes, o domínio de R é um subconjunto de A e ele é um subconjunto próprio. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está contido em A, mas é diferente de A. Tá? Esse tracinho aqui significa que eles são diferentes. Então, o seu domínio está contido no A, mas na maioria das vezes ele é diferente de A. Da mesma forma, a imagem da relação sempre vai estar contido em B, mas muitas vezes, ele vai estar contido e é diferente do seu conjunto B, certo? Então, está contido e é diferente. Em geral, vai haver momentos em que o domínio é igual ao A e a imagem é igual a B? Essas possibilidades, elas não são excluídas pela nossa definição de domínio e de imagem. Isso pode acontecer, mas de um modo geral, não acontece. Tá? O conjunto B, de uma relação, ele é sempre chamado de contradomínio da relação E. Tá? Sempre ele vai ser chamado de contradomínio. O A nem sempre é o domínio. O B sempre é o contradomínio. Mas nem sempre o conjunto A é o domínio. Tá? Muitas vezes o domínio vai estar contido propriamente no conjunto A. Assim como a imagem nem sempre é o conjunto B. Tá? A imagem nem sempre é o conjunto B. Mas o conjunto B sempre é chamado de contradomínio. Certo? Sempre é chamado de contradomínio. Em qualquer relação. Então, observe aqui o seguinte. Como o domínio está contido em A e a imagem está contida em B, algumas vezes, num futuro muito próximo, nós vamos querer mostrar que o domínio de certas relações são o próprio conjunto A e a imagem de algumas relações são o próprio conjunto B, ou seja, que o domínio é igual a A ou que a imagem é igual a B. Há momentos da nossa vida que nós vamos querer fazer isso. Na nossa vida acadêmica nesse curso aqui, nós vamos querer mostrar coisas desse tipo. Você não... Aí, como você tem aqui, por exemplo, olha aqui, você quer mostrar que domínio de R é igual a A. Uma contingência sempre vale, o domínio sempre está contido no A. Então, para você mostrar que esses dois conjuntos são iguais, basta que você mostre que o A está contido no domínio, tá certo? Então, você sempre precisa, quando você quer mostrar a igualdade, quando você quer mostrar que o domínio da relação é igual ao A, você mostra simplesmente que o A está contido no domínio, porque a inclusão contrária, ela sempre é verdadeira. E nós sabemos, né, que dois conjuntos são iguais, se um está contido no outro e o outro está contido no outro. O que nós fizemos para o domínio
também pode ser replicado para a imagem. Quando você quer mostrar que a imagem de R está contida em B, basta você mostrar que o B está contido na imagem. Basta você mostrar que todo elemento de B está relacionado com alguém. Se todo elemento de B estiver relacionado com alguém de A, então o seu B vai estar contido na imagem e, portanto, vai valer essa igualdade aqui. Tá certo? Então, você sempre precisa só mostrar uma das inclusões. Se você quer mostrar que o domínio é igual a A, mostra que o A está contido no domínio. Se você quer mostrar que a imagem da relação é igual a B, basta mostrar que o B está contido na imagem. Uma vez que as inclusões contrárias, elas são evidentes, por definição. Se você tem A e B, dois conjuntos não vazios, tem duas relações que são as chamadas triviais. Uma relação trivial é a relação vazia, né? Nesse caso, o domínio e a imagem da relação vazia é o conjunto vazio, tá? Por quê? Porque não tem ninguém de A relacionado com ninguém de B. Se nenhum elemento de A está relacionado com qualquer elemento de B, então não tem ninguém no domínio. O domínio é vazio, ninguém do conjunto A está relacionado com algum elemento do conjunto B, então o domínio é vazio. Da mesma forma, a imagem é um conjunto vazio, é o conjunto vazio também, a imagem também é vazia, porque nenhum elemento de B está relacionado com algum elemento de A. Na relação vazia, então a imagem também é vazia. A outra relação trivial que nós temos é o produto cartesiano inteiro, né? Então, dados dois conjuntos, pega todos os elementos do produto cartesiano. Isso é um subconjunto do produto cartesiano, né? É um subconjunto do produto cartesiano, então é uma relação de A em B. Como todo elemento de A está relacionado com algum elemento de B, porque você está pegando todos os pares ordenados do tipo XY, com X em A e Y em B, você está pegando todos, né? Então, se você pega qualquer elemento de A, ele vai estar relacionado com algum elemento de B, então ele vai estar no domínio, né? Então, o A vai estar contido no domínio e, portanto, vale a igualdade. A imagem também é igual ao conjunto B. Porque se você pegar um Yzinho que está em B, ele vai estar relacionado com algum elemento de A. Porque você está colecionando todos os pares ordenados possíveis, de A e B, né? De A por B. Então, a imagem vai ser o conjunto B inteiro. Agora, uma relação um pouco mais palpável, vamos dizer assim, né? Esse exemplo já apareceu nos vídeos anteriores, em alguns dos vídeos anteriores. E o conjunto A é o 0, 1 e o 2. E o conjunto B é o C, D, E e F, né? E a relação que nós tínhamos lá no vídeo anterior também, é essa daqui. O 0 está relacionado com o D, o 0 está relacionado com o E, 1 está com o C, 1 está relacionado com o D, 1 está relacionado com o E e o 1 está relacionado com o F. Ou seja, o número 1 daqui está relacionado com todos os elementos de lá, do conjunto B. O 0 não, o 0 está só relacionado com o D e com o F. O 2 não está relacionado com ninguém, tá? Então, se você quer calcular o domínio, quem que vai ser o domínio dessa relação? Como é que você determina o domínio? Você vai aqui no seu conjunto A e pergunta para o 0. 0, você está relacionado com algum elemento de B? O que o número 0 vai te responder? Ele vai falar, sim, eu estou relacionado com algum elemento de B. Mais do que um, inclusive, eu estou relacionado com 2 elementos de B. Aí você fala assim, não, tudo bem, não precisa ser com 2, basta um. Ah, sim, o 0 vai te dizer, sim, eu estou relacionado com alguém. Por exemplo, estou relacionado com o D. Ah, beleza, então eu vou te colocar no domínio. Aí você parte para o número 1. Você pergunta para o número 1. Número 1, do conjunto A, né? Número 1, você está relacionado com algum elemento do conjunto B? Ele vai te responder sim, eu estou relacionado com todos os elementos do conjunto B. Você fala, não precisa, basta um. Você está relacionado com um só? Estou, beleza, então você vai no domínio. Aí você vai para o número 2 e pergunta para o número 2. Número 2, você está relacionado com alguém do conjunto B? Ele vai falar assim, não estou relacionado com ninguém. Ah, não está? Não, então você não vai no domínio. Fecha o conjunto e acabou. Tá? Então é assim que você pode determinar o conjunto B. E claro, você não precisa fazer essas palhaçadas que eu faço aqui. Tá? Vamos lá. E a imagem? Bom, agora para a imagem, você vai olhar para o conjunto B. Você vai olhar para o conjunto B e você vai perguntar. Número C. Sim, claro. Observe aqui, eu esqueci de falar. Que o domínio, ele é um subconjunto de A e ele é um subconjunto próprio. Ele é diferente do A. Certo? Então, ele está contido e é diferente. Então, vamos agora para a imagem. Para a imagem, vamos pegar todos os elementos de B aqui e perguntar quais deles estão relacionados com algum elemento de A. Então, vai para a letra C. Pergunte para a letra C, você está relacionado com algum elemento do conjunto A? E ela vai te dizer assim, sim.
A letra C vai dizer, eu estou relacionado com o número 1. Tá vendo aqui, ó? Eu estou relacionado com o número... Ah, beleza. Então o C vai na imagem. Pergunte para o número D. Número D. Número D é difícil, né? Letra D. Você está relacionado com algum elemento de A? Ele vai falar, sim, eu também estou relacionado com o número 1. Ah, você está? Então, beleza. Então, vou te colocar na imagem. Pega o número E. Pega a letra E. A letra E, você pergunta para ela, você está relacionado com algum elemento do conjunto A? Aí ela vai falar, sim, eu estou relacionado tanto com 1 como com 0. Aí você fala assim, não é necessário estar relacionado com 2, basta 1. Mas tudo bem, se está relacionado com 2, está relacionado com 1, então vai para a imagem. Pega a letra F, né? Se você pegar a letra F, você vai perguntar para ela, você está relacionado com algum elemento de A? Ela vai falar, sim, eu estou relacionado com 1. Ah, beleza, então você vai para o conjunto imagem da relação. Bom, já que os 4 elementos do conjunto B estão na relação, todos eles estão na imagem, como todos eles estão na imagem, então você tem que a imagem é igual ao contradomínio, tá certo? Então, o domínio, nesse caso aqui, é um subconjunto próprio do A, mas a imagem não. A imagem é todo o contradomínio, tá certo? Outro exemplo, então, vamos pegar agora o conjunto A, formado por esses números aqui, né? 0, 1, 2, raiz de 3, etc. Tá? E nós vamos considerar a seguinte relação de A em A. Então, a relação vai de A para A. Nesse caso, o conjunto A é chamado também de contradomínio. Por quê? Porque a relação vai de A para A. Né? Então, o A é, nesse caso aqui, ele também é o contradomínio. A relação é essa daqui, né? O 0 está relacionado com 0, 1 com 1, 2 com 4, 3 com 9, raiz de 2 com 2, raiz de 3 com 3 e o 4 com 16. Tá? Essa relação aqui nós descrevemos no vídeo anterior como um subconjunto obtido por pares ordenados que satisfazem x ao quadrado igual a y. Né? A abscissa ao quadrado sempre é igual à ordenada aqui, né? Então você pode descrever a sua relação dessa forma, ou então você pode listar todos os elementos do jeito que nós fizemos aqui. Tá? E aí você vai perguntar, quando você vai calcular o domínio é um subconjunto de A, é um subconjunto daqui. E aí você vai perguntar quais são os elementos do conjunto A que estão relacionados com algum elemento do próprio conjunto A. Porque a relação vai de A para A, tá certo? Nesse caso, o conjunto B é o próprio A. Tudo bem? Então vamos lá. Quando você tem todos os elementos listados, como nós temos aqui, você vai, para determinar o domínio, você olha quais são os elementos aqui na sua relação que aparecem nas abscissas. Ó. Os elementos que aparecem nas abscissas são exatamente aqueles elementos que estão relacionados com algum elemento. Então, esses caras você vai colocar no domínio. O 0, o 1, o 2, o 3, o raiz de 2, o raiz de 3 e o 4. Esses são os elementos que estão relacionados com alguém. Tá? Esses são os elementos cujo quadrado é algum elemento y que está no conjunto A. Tá certo? E a imagem? De novo, isso aqui está contido no A e está contido propriamente. E a imagem? Quem é a imagem? Ora, para determinar a imagem, quando a sua relação está listada, quando os elementos da relação estão todos eles listados, você olha para as ordenadas, ó, tá vendo? Olha para os caras que aparecem nas ordenadas. Aqueles caras que aparecem nas ordenadas são os elementos que estão relacionados com alguém. Tá? Nesse caso, a imagem também vai ser um subconjunto de A, porque a nossa relação vai de A para A. Então, ó, o 0 é uma abscissa, o 1 é uma abscissa, o 4... Isso aqui é 2? Não, aqui é 4. Puxa, por que eu errei tudo? Não. Pera lá. Acho que eu ordenei. Tá. Deixei eles em ordem. Tá. Ó, o 0 é uma abscissa. 1 é uma abscissa. 2 é uma abscissa. 3 é uma abscissa. 4, 9 e o 16. Esses são os elementos que aparecem nas abscissas da nossa relação R. Então, esses caras vão no nosso conjunto imagem. Nesse caso, de novo, a imagem está contida no contradomínio e está contido propriamente. Então, pode acontecer qualquer coisa.
O domínio pode ser igual a A e o contradomínio pode ser diferente da imagem. O domínio pode ser igual ao conjunto A e a imagem pode ser diferente, ou seja, pode acontecer todas as possibilidades, certo? Mais um exemplo, então, vamos definir a seguinte relação sobre os naturais. Então, a nossa relação vai dos naturais para o conjunto dos números naturais. Tá? Então, o contradomínio, nesse caso, também é o conjunto dos números naturais, beleza? E a relação é o seguinte, dois elementos x e y naturais estão relacionados sem somente ser o x, que está na esquerda aqui, é um múltiplo do y que está à direita, tá? Então, a nossa relação R, de n em n, são todos os pares ordenados do tipo xy, em que o x é múltiplo de y. Essa relação nós também já vimos na aula passada. Quem é o domínio da relação? São todos aqueles números naturais, ou seja, são todos os números daqui, do conjunto de partida, vamos chamar assim, são todos os elementos daqui, que estão relacionados com algum elemento desse conjunto aqui da direita do cartesiano. X daqui está relacionado com algum y de lá, significa que o x é múltiplo de y. Então, no domínio, são todos aqueles números naturais, são todos os x pertencentes aos naturais, tais que x é múltiplo de y para algum y pertencente aos naturais. Agora, observe o seguinte, todo x natural é múltiplo de x. Todo número é múltiplo de si mesmo. Porque x é igual a 1 vezes x. Ah, então é múltiplo. Todo número é múltiplo de si mesmo. Ou seja, todo elemento x está relacionado com pelo menos um elemento natural, que é o próprio x. Ora, então o domínio é o conjunto dos números naturais. Todo natural está relacionado com alguém. Opa, se todo x está relacionado com ele mesmo, então todo mundo está no domínio. Todos os naturais estão no domínio. Então, vale a inclusão daqui, da direita para a esquerda aqui, né? Como da esquerda para a direita a inclusão já vale, então esses conjuntos são iguais. Vamos à imagem. A imagem, ó, são todos os elementos aqui dos naturais, todos os elementos naturais, então aqui do lado direito, tal que então, todos os y naturais, tais que y está relacionado com algum elemento x pertencente aos naturais também. Tá? Então, na imagem estão todos os y naturais, tais que x é múltiplo de y para algum x natural. Tá? Então, x são todos os y que estão relacionados com algum x. Estar relacionado significa x ser múltiplo do y. Tá certo? Agora, observe o seguinte, ó. Se você tem y pertencente aos naturais, se você considerar x igual a y, você tem que x é múltiplo de y. Né? Todo número é múltiplo de si mesmo. Então, todo y natural está relacionado com algum x natural. Quem é esse x? É o próprio y. Opa! Então, nesse caso, todo número natural está na imagem. Se todo número natural está na imagem, é porque a imagem é igual ao contradomínio. Certo? Outra relação aqui, de novo, dos naturais para os naturais. Tá? Então, é de n em n. E a relação é a seguinte, ó. X está relacionado com y, sem somente ser x menos y é múltiplo de 2. No vídeo anterior, a relação era x menos y é múltiplo de 6. Aqui nós estamos pegando a relação x menos y é múltiplo de 2. Tá? Ou seja, significa o quê? Que x menos y é da forma 2k, é um número par, para algum k natural. Se você tomar um x pertencente aos naturais, esse x ele está relacionado com o próprio x. Ou seja, para todo x natural, existe um y igual a x natural, tal que x está relacionado com y. Ou seja, todo número natural está relacionado com algum número natural. Quem é esse número natural? Ele mesmo. Opa! Então o domínio, de novo, é o conjunto dos números naturais. Tá? Agora, se você pega um y, se você pega um número y, esse y está relacionado com ele mesmo. Por quê? Porque y menos y é 0, que é um número par. É um múltiplo de 2. Então, para todo y, existe x igual a y nos naturais, tal que x está relacionado com y. Moral da história, a imagem de f é o próprio conjunto dos números naturais. Tá certo?
Isso pode ser generalizado, ou seja, se você tem uma relação sobre o conjunto A, você pega uma relação R sobre um conjunto A, ou seja, ela vai de A em A. Essa relação pode ser qualquer. Se todo x de A estiver relacionado com ele mesmo, então você tem que o domínio é igual a A e a imagem também é igual a A. Claro, todo elemento x pertencente a A, existe algum y que é o próprio x, tal que x está relacionado com y. Moral da história, todo elemento de A está relacionado com algum elemento de A e, portanto, todo elemento de A está no domínio. Se todo elemento do A está no domínio, é porque os dois conjuntos são iguais. O domínio é igual ao conjunto A. Tá? De novo, se todo elemento de R, todo elemento de A está relacionado consigo mesmo, então se você pega um Y que está em A, Y está relacionado consigo mesmo. Ou seja, para todo Y de A, existe x igual a y em A, tal que x está relacionado com y. Todo elemento de A está na imagem. Nesse caso, a imagem da relação é o próprio contradomínio. Beleza? Então, se você tem uma relação, você está andando, vai no supermercado, agora já deu a pandemia já deu uma pequena trégua, né? O coronavírus deu uma trégua, você já está podendo ir um pouco mais sossegado no mercado, usando máscara, é claro. Então você está lá no mercado, comprando suas coisas, de repente está lá na prateleira uma relação. Olha lá, uma relação de A em A. Você olha para aquela relação e fala, caramba, todo elemento do conjunto A está relacionado com ele mesmo. Isso pode acontecer. Tem relação que isso acontece mesmo. Tem relação que não acontece. Tem algumas relações que isso acontece. Se essa relação que você viu na prateleira do supermercado, todo elemento está relacionado consigo mesmo, você pode contar. O domínio é igual ao conjunto A, a imagem é igual ao conjunto A. Tá certo? Isso só vale para relações de A em A. Só de A em A. Tá certo? Nada de A em B com B diferente de A. Aí não dá certo essa brincadeira que nós fizemos aqui. Tá certo? Mas você pode contar. Pode comprar essa relação, leva para sua mãe e fala, ó, essa relação aqui, em que todo elemento está relacionado consigo mesmo, nesse caso, o domínio é igual ao conjunto A, a imagem também é igual ao conjunto A. Beleza? Bom, chegamos ao fim, então, do nosso vídeo. Você pode ver aqui slide 11 de 11. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.